Olá, seja bem-vindo a mais um culto, a mais uma transmissão da Igreja Batista Prudentina. E hoje nós estamos reunidos para adorar ao Senhor, mas nós vamos aprender também da Palavra de Deus e eu quero convidar você para que junto possamos orar, para que Deus possa falar com cada um de nós neste momento. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor é Deus presente e nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor ministre ao nosso coração de uma forma extraordinária nesta noite, Pai. Que o Teu Espírito tenha livre acesso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Nós vamos orar neste momento apresentando os nossos motivos ao Senhor. Você que chegou até aqui, quais são aí as razões que têm feito você orar? Quais são as lutas, batalhas que você tem enfrentado? Talvez você chegou hoje aqui com um coração triste e precise de uma ministração do poder de Deus na sua vida. Talvez você conheça pessoas que estão passando por lutas e hoje você irá representá-las diante de Deus, apresentando os motivos de oração. Ou talvez você chegou aqui com um coração transbordante de alegria e você também irá agradecer, porque o nosso Deus, Ele age quando nós estamos felizes,
mas também quando nós estamos passando por lutas, batalhas e tribulações. Vamos orar? Pai, o Senhor que é Deus que conhece o mais íntimo do interior de cada pessoa aqui, nós clamamos para que o Senhor os abençoe, Pai. Para que o Senhor ouça, Deus, cada motivo que neste momento estão sendo apresentados ao Senhor e que através do Teu poder o Senhor possa responder cada oração, Deus, para a glória do Senhor. Deus, que o Senhor dê forças àqueles que estão fracos e abatidos, que o Senhor traga, Deus, libertação àqueles que estão oprimidos, àqueles que estão cativos, aprisionados em pecados, medos, ó Deus, em sentimentos destrutivos, que o Senhor, ó Deus, possa transformar completamente a mente e o coração de cada pessoa aqui, Pai. Deus, nós celebramos com aqueles que se alegram, com aqueles que estão felizes, gratos, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua generosidade, Pai. Por isso, Deus, que o Teu nome seja engrandecido e bendito, ó Deus, através de tudo que acontecer nas nossas vidas, para louvor e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual oramos. Amém. Sei que perto estás e jamais me abandonarás. Seu amor é maior, sua graça me susterá. Sei que perto está e jamais me abandonará. Seu amor é maior, sua graça me susterá. Estou convencido que nem o presente, nem o futuro, ou quaisquer poderes seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Estou convencido que nem a altura, a profundidade, a morte ou a vida seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte por minha vida, por minha vida. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte por minha vida, por minha vida. Estou convencido que nem o presente, nem o futuro, ou quaisquer poderes seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Estou convencido que nem a altura, a profundidade, a morte ou a vida seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte por minha vida, por minha vida. A maior prova de amor foi sua morte, quando
Quem irá ministrar a palavra do Senhor no nosso coração hoje é o pastor Wilson Martins. Querido pastor Wilson, que Deus use poderosamente a sua vida para nos ensinar e nos desafiar naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Que Deus o abençoe. Nessa noite de quinta-feira, nós vamos estudar sobre as marcas de uma igreja relevante. E quando eu digo relevante, é uma igreja que atrai as pessoas, uma igreja que mostra a vontade do Senhor, e essa vontade ela é contagiante. E para isso eu quero ler com vocês Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A Igreja Apostólica, meus irmãos, não foi apenas a primeira igreja do Novo Testamento. A Igreja Apostólica é o modelo mais excelente para todas as igrejas em todos os tempos, em todos os lugares. Tem um pastor presbiteriano, ele é também pesquisador sobre o crescimento da igreja, e ele escreveu um livro com o tema A Pregação Poderosa para o Crescimento da Igreja. E ele ali naquele livro ele afirma: se quisermos aprender sobre o crescimento da igreja, não devemos buscar os métodos pragmáticos da atualidade, mas observar o modelo que temos no livro de Atos. Surgem vários métodos, mas se ele não está dentro da palavra do Senhor, nós não devemos estarmos aí procurando vivê-los, e sim viver a palavra do Senhor. E no livro de Atos, encontramos as marcas da primeira igreja, que eu e você devemos desejar ter e devemos colocar em prática em nosso dia a dia. Quando falo igreja, eu não falo de templo, não falo de denominação, mas sim nós. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Então essa marca tem que ter na minha vida, na sua vida, e além de nós colocarmos ela ser expressa por nossas atitudes, pensamentos, também nós devemos desejar ter essas marcas. E nessa noite eu quero destacar algumas marcas que devem ser vividas por mim e por você como igreja de Cristo Jesus. A primeira marca que encontramos na igreja primitiva, que eu e você devemos desejar ter e devemos colocar em prática em nossas vidas, está aí no versículo 42, na parte A, que diz assim, todos continuavam firmes segundo os ensinos dos apóstolos. A primeira marca é ser uma igreja fiel à palavra de Deus. E fiel aqui é de crer e viver. A igreja primitiva, ela nasce como fruto do derramamento do Espírito e da exposição ungida das Escrituras. E eles perseveravam da doutrina dos apóstolos. Não há igreja verdadeira, meu irmão, sem a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, que eu digo aqui, ela está baseada aí em Atos 2:42, ela é o firme fundamento dos apóstolos sobre o Evangelho, a vida e a obra de Jesus. Então, quando nós falamos aí da doutrina dos apóstolos, nós estamos falando do Evangelho, né? Viver, pregar, viver e falar de Cristo Jesus. Eles não criam ensinos próprios, mas repassavam a doutrina de Cristo, lançando as bases teológicas e práticas da igreja primitiva nessa doutrina. Esse conjunto de verdades inclui o nascimento virginal de Cristo, a morte, a ressurreição, a divindade de Jesus, a salvação e a conduta cristã. Onde as verdades das Escrituras são negadas ou torcidas, pode haver sociedades religiosas, mas não uma igreja de Cristo. Onde não há compromisso com a palavra, com a verdade,
não há igreja de Deus. Então, a primeira marca da igreja fiel é a pregação fiel da palavra de Deus, comprometida com a verdade. E hoje nós temos que orar muito para nós vivermos assim, como igreja de Cristo Jesus, comprometidos com a palavra do Senhor. Porque hoje somos perseguidos, mesmo de forma velada, somos inibidos a não vivermos a palavra, a vivermos conforme a conduta deste mundo. Mas a igreja fiel ao Senhor, ela vive a palavra do Senhor. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, vemos que ela andava de conformidade das Escrituras. Cada pessoa. Minha pergunta para você nesse momento é: você tem vivido em fidelidade à palavra do Senhor? A palavra do Senhor tem regido a sua vida? A palavra do Senhor tem sido conduta para você? Tem sido, como nós falamos, regra de fé, aquilo que você crê e de prática do seu viver? Isso é viver. Era essa marca que essa igreja tinha. A igreja não pode estar, meus irmãos, à mercê de doutrinas de homens, mas sim fundamentada na eterna e infalível palavra de Deus. A segunda marca, né, que nós encontramos na igreja primitiva, que eu e você devemos desejar, ter e colocar em prática em nosso viver, está lá na parte D do versículo 42, que diz: e eles perseveravam na oração. Então, a marca é ser uma igreja comprometida com a oração. A igreja apostólica nasceu num clima de intensa oração. A igreja formada de 120 pessoas e juntos eles ficaram por 10 dias, por ordem de Cristo Jesus. E ali eles oravam, clamavam ao Senhor, buscavam ao Senhor. Em oração, até que o Espírito de Deus foi derramado sobre eles. Orando, clamando. A gente olha, agora nesses dias acabou esse reality show aí que as televisões estão colocando onde ficam pessoas confinadas e muita briga, muita discórdia. Eu imagino 120 pessoas se ficassem ali buscando seus interesses. Mas essas 120 pessoas, eles estavam orando, clamando ao Senhor, buscando a vontade de Deus. Você tem orado? Você tem clamado? Ou você tem competido dentro da igreja? A igreja, ela deve ter essa marca. Nós devemos ter essa marca de oração. E nós não podemos nunca divorciar a pregação da oração. Elas têm que andar juntos. Até quando olhamos o livro de Atos, ali no capítulo 6, quando acontece um problema entre a igreja e é levado para os apóstolos ali no versículo 4, eles chamam a igreja a responsabilidade de cuidar desses problemas ali com as viúvas, e eles dizem: quanto a nós consagraremos, dedicaremos a oração e ao ministério da palavra, mostrando essa importância. Não só na vida dos apóstolos, não só na nossa vida como pastores, dos pastores, mas na vida de cada filho de Deus. É importante você estar orando, tendo o seu momento, tendo o seu momento de intimidade com o Senhor, de oração ao Senhor. Quando olhamos para a igreja, quando ela orava, os presos eram soltos. Quando a igreja orava, os enfermos eram curados. Quando a igreja orava, nós encontramos em Atos que os endemoniados eram libertos. Quando a igreja estava em oração, as portas da prisão eram abertas. Quando a igreja estava orando, as portas para o evangelho eram escancaradas. Lembrando que esse povo estava sofrendo perseguição, mas oravam firmes e a palavra do Senhor prevalecia. Essa igreja, meus irmãos de Atos, ela não possuía prestígio político, mas tinha intimidade com o soberano Senhor. Não tinha ouro nem prata, mas tinha um poder espiritual. E por que essa igreja primitiva tinha um poder espiritual? Porque a igreja permitia não apenas acreditar na oração, mas ela orava. Porque a igreja primitiva não apenas tinha uma teologia correta sobre a oração, mas ela era uma igreja de oração.
Não porque a igreja primitiva somente entendia que a oração precisava ocupar a primazia da sua agenda, mas ela praticava o que cria. A igreja orava. Como está a sua vida? Você tem orado? Você tem acreditado? Você tem praticado esse momento ali a sós com Deus e tem ouvido o Senhor falando ao seu coração? Assim como a igreja primitiva compreendeu, nós hoje também precisamos compreender e praticar para levar o Evangelho, para ter uma vida conforme a palavra do Senhor. Nós devemos ter uma vida de oração, de comunhão com Deus. Nós precisamos andar mais perto do Senhor. Nós, o povo escolhidos de Deus, nós, o povo do Senhor, andamos muito ocupados com este mundo para nos ocupar e falar com Deus. Precisamos despender e compreender que é nesses momentos que vamos ter a vontade do Senhor prevalecida em nossas vidas. O meu clamor deve ser que Deus nos desperte para voltarmos a ser uma igreja mais comprometida com a oração. Essas duas marcas têm marcado aí a vida da igreja. A palavra da igreja primitiva, viver na palavra e viver uma vida de oração. Nesta noite, nesse momento, quero encerrar esse momento colocando para você, ou te desafiando a viver a palavra do Senhor, a viver o Evangelho de Cristo, a viver de forma que as pessoas, ao olharem para a tua vida, vejam o amor de Cristo Jesus, veja a vontade do Senhor diante das suas lutas, diante dos seus problemas, mas veja você um homem de Deus, porque você pratica a palavra. E também quero desafiar a você a ter esse momento de oração com o Senhor, momento onde você possa falar com Deus e Deus possa responder você, e você possa ver Deus agindo em tua vida, como igreja dele, para alcançar outras pessoas. Que Deus possa te abençoar e que você possa ter essas duas características, essas duas marcas em tua vida e influenciar principalmente a sua família e todos que te cercam. Que Deus te abençoe. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou-me a mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou-me a mente e coração, me deu perdão,
as mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pastor Wilson, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor tem usado grandemente a sua vida e hoje eu fui impactado pela palavra do Senhor através da sua vida, pastor. E você que nos acompanha, eu quero deixar o desafio para que você possa estar conosco no final de semana. Nós estaremos às 9 da manhã no domingo na Escola Bíblica Discipuladora e na nossa celebração às 19 horas. Você é nosso convidado para juntos adorarmos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.